Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai explorar um conceito fascinante. Um conceito que, olha, tem quase um século, mas parece que se perdeu ou foi, sei lá, distorcido no mundo corporativo atual. A mente mestra. Essa ideia foi popularizada por Napoleon Hill, né? Exato. E a nossa conversa aqui parte de um artigo bem provocador da Mary Inês Pereira. Ah, sim, ela é especialista em neurobusiness, né? Que é basicamente usar a neurociência para entender melhor os negócios, a liderança. Isso mesmo. E ela tem uma bagagem enorme. Mais de 40 anos no mundo corporativo, mentora, consultora e uma formação bem diversa. Vai da educação física na USP até neurociência, física quântica. E o título do artigo já dá o tom, né? A mente mestra. O segredo de Napoleão Hill que a neurociência finalmente explicou e por que o mundo corporativo moderno entendeu tudo errado. Bem direto. Pois é, a nossa ideia aqui é justamente essa, investigar o que o Hill realmente queria dizer com mente mestra. E aí contrastar com o que a gente vê hoje nas empresas, sabe? E explorar como a neurociência moderna está, de certa forma, validando as intuições dele sobre colaboração e a tal química mental. Certo, vamos lá então. A autora começa descrevendo um cenário um pouco desolador, eu diria, do ambiente corporativo atual. Mesmo com tanta tecnologia, tanta conexão, ela vê como um campo de batalha. O foco é destruir a concorrência, ganhar rápido. É uma contradição, né? Porque, como ela mesma argumenta, e a história parece confirmar isso vez após vez, ninguém chega ao topo sozinho. É um paradoxo mesmo. Para entender a alternativa a essa mentalidade de guerra, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá para 1908. Ah, o encontro famoso. Sim, Napoleão Hill, que na época era um jovem jornalista, entrevista o Andrew Carnegie, o magnata do aço. E essa conversa não foi só uma entrevista, né? Virou um projeto de vida para ele. Carnegie desafiou o Hill. 20 anos. Ele passou 2 décadas estudando as mentes mais brilhantes da época. Ford, Edison, Bell. Exato. A missão era criar uma filosofia do sucesso que qualquer um pudesse aplicar. E ele aceitou, mesmo sem ter garantia de pagamento no início. Uma aposta enorme. E o resultado? Livros que viraram clássicos, né? A Lei do Triunfo, Pense em Riqueza. Leitura obrigatória para muita gente até hoje. Com certeza. E bem no centro dessa filosofia toda está o conceito de mastermind, ou, como a gente traduz, mente mestra. E qual era a definição original dele? Porque parece que isso se perdeu um pouco. É crucial voltar à fonte. Hill definiu assim: a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. Coordenação, esforço, propósito. Mas a palavra que salta aí é harmonia. Exatamente. Harmonia. Essa é a palavra-chave que, infelizmente, muitas abordagens modernas de mastermind deixaram de lado. Então, não era só sobre juntar gente para fazer networking, trocar cartão, gerar lead. De jeito nenhum. Era muito mais profundo. Hill falava de uma química mental. Ele tinha essa ideia, essa crença, de que quando mentes se juntam em harmonia, algo novo surge. Uma terceira mente. Isso. Uma terceira mente invisível, intangível, mas que teria acesso a um poder, a uma inteligência maior do que a simples soma das mentes individuais. E ele via isso acontecendo na prática. Sim, ele observou isso diretamente. O exemplo que ele sempre dava era o de Henry Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone. Grandes nomes. E eram amigos próximos, não eram rivais tentando se destruir. Eles faziam retiros anuais, juntos, sabe? Mas não para fechar negócios. Não primariamente. Era para descansar, para meditar, para ter conversas profundas. Era para essa fusão de mentes harmoniosa acontecer. E era dessa sintonia que, segundo Hill, saíam ideias que mudavam o jogo. A harmonia como alicerce, então. Fundamental. Sem ela, a estrutura toda desmoronava. Ele até usava exemplos históricos, tipo a força inicial dos apóstolos de Jesus, que, segundo ele, se desintegrou quando a desarmonia entrou no grupo. Interessante essa perspectiva histórica. Agora, a parte que eu acho mais fascinante. Como é que a neurociência, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem,
Explique essa tal química mental que o Hill descreveu lá atrás com a linguagem da época dele. É aí que a coisa fica incrível, né? Porque o que o Hill intuiu, a gente hoje consegue, mapear neurobiologicamente. Vamos ver o que acontece no cérebro quando ele está colaborando em harmonia. Ok. Primeiro, tem a liberação de oxitocina. A confiança, a empatia, que são a base da harmonia do Hill, disparam a oxitocina. O famoso hormônio do amor. Ou do vínculo social, né? Exato, do vínculo social. E o que ela faz? Reduz a ansiedade, aumenta a cooperação, melhora a nossa capacidade de ler as intenções dos outros. É literalmente a neuroquímica da mente mestra em ação. Então, a harmonia não era só uma palavra bonita. Ela tem uma base química real que facilita essa conexão. Faz todo sentido. Param. Aqueles que nos permitem sentir o que o outro sente. Tipo, bocejar quando alguém boceja. Mas em nível emocional também. Isso é a base da empatia profunda. Permite que a gente compartilhe estados mentais e emocionais, essencial para construir ideias juntos, sabe? Sem as barreiras do ego atrapalhando. Entendi. Facilita a colaboração genuína? E tem mais. Tem. Terceiro, coerência cerebral. Estudos mais recentes mostram algo impressionante. Os padrões de ondas cerebrais de pessoas que estão colaborando de forma eficaz podem literalmente sincronizar. Sincronizar? Como assim? É como se os cérebros entrassem no mesmo ritmo, na mesma frequência. Essa coerência neural parece permitir um processamento de informação mais rápido, mais intuitivo dentro do grupo. Nossa, é quase como se aquela terceira mente invisível do Hill tivesse uma assinatura elétrica mensurável. É uma forma de ver, sim, a conexão interpessoal se refletindo em nível neural. Incrível. Agora vamos para o outro lado da moeda, o contraste. O que acontece no cérebro quando ele opera naquele modo guerra corporativa? Nesse ambiente de competição constante, desconfiança que a autora descreve. Aí o cenário neurobiológico se inverte completamente. Um ambiente assim, de ameaça constante, de rivalidade, ele liga o alerta máximo no cérebro. O modo de sobrevivência. Exatamente. E isso causa principalmente duas coisas graves. Primeiro, o que a gente chama de sequestro da amígdala. A amígdala, que é nosso detector de ameaças, fica hiperativa. E dispara o quê? Adrenalina, cortisol. Principalmente cortisol, o hormônio do estresse quando a ameaça é mais constante, mais psicológica. O sistema fica inundado de cortisol. Faz sentido. Quem nunca sentiu aquele branco, aquela dificuldade de pensar direito sobre pressão extrema no trabalho, né? Esse cortisol cronicamente alto deve ter consequências bem sérias. Devastadoras. Prejudica a memória, aumenta a ansiedade, baixa a imunidade. A autora até relaciona isso com problemas sérios de saúde que a gente vê em muitos executivos. E tem o segundo efeito. Qual seria? O desligamento do cérebro CEO. O córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo planejamento, pela criatividade, pela tomada de decisão racional, ele tem as funções dele reduzidas pelo excesso de cortisol. Então a gente fica menos inteligente, menos criativo quando está nesse modo guerra. Neurologicamente falando, sim. O cérebro entra em modo luta ou fuga. O foco é sobreviver ao perigo imediato, não criar o futuro ou pensar estrategicamente ao longo prazo. Operar em guerra constante nos emburrece, literalmente. Isso conecta muito com aquela pesquisa famosa do Google, né? O projeto Aristóteles. Perfeitamente. Eles queriam descobrir o segredo das equipes perfeitas. E o fator número 1 não era o talento individual, nem a soma dos QIs. Era a segurança psicológica. Exato, a segurança psicológica. Aquele ambiente onde as pessoas se sentem seguras para errar, para discordar, para serem vulneráveis, para dar ideias sem medo de retaliação. Ou seja... O espírito de harmonia do Hill. Basicamente isso. Validado por dados de uma gigante da tecnologia décadas depois. Então tá, se a história, a intuição de Hill e agora a neurociência, os dados, tudo apontam para a colaboração harmoniosa como o caminho mais eficaz e saudável, por que raios o mundo corporativo na prática parece remar tanto na direção contrária? A autora deve ter algumas ideias sobre isso. Sim, ela aponta algumas desconexões importantes, algumas razões para essa insistência no modelo de guerra. A primeira, e talvez a mais profunda, é a mentalidade de escassez. Aquela crença de que o mercado é um bolo de tamanho fixo, né? E para eu ganhar um pedaço maior, alguém tem que perder. Isso. Uma lógica de soma zero.
totalmente o oposto da mente mestra, que opera na abundância. A ideia é criar bolos maiores juntos, não brigar pelas migalhas. Faz sentido. Que mais? O segundo ponto é a comercialização do conceito. A palavra mastermind virou um produto, né? Muitas vezes focado só em networking superficial, em gerar leads. Perdeu a profundidade da aliança que o Hill descrevia. Exatamente. A transação tomou o lugar da transformação mútua, da construção de confiança real. Virou algo mais raso. E tem a pressão do tempo, imagino. Sem dúvida. É o terceiro ponto. A tirania do curto prazo. Construir confiança, harmonia, aquela sintonia fina. Isso leva tempo, exige paciência, investimento no relacionamento. E a pressão por resultados trimestrais, por bater meta rápido, muitas vezes não permite esse investimento, né? Parece mais fácil, mais rápido tentar derrubar o concorrente do que construir uma ponte sólida, um relacionamento genuíno que pode levar meses ou anos para florescer. Pois é. E por último, ela menciona o culto ao herói solitário. A nossa cultura adora essa história, né? O gênio que criou tudo sozinho na garagem. Exato. A gente glorifica o indivíduo que venceu sozinho. Mas isso quase sempre ignora as redes de apoio, os mentores, os parceiros e, possivelmente, os masterminds silenciosos que foram essenciais para aquele sucesso. A mídia adora essa narrativa do lobo solitário, mas raramente mostra a alcateia por trás. Interessante, a autora, a Merenice Pereira, também traz uma perspectiva bem legal da formação dela em educação física e dança, né? Sim, ela faz uma analogia muito boa. Vê equipes esportivas bem entrosadas ou grupos de dança em perfeita sincronia como manifestações físicas de uma mente mestra em ação, onde o grupo consegue fazer coisas que transcendem a capacidade individual de cada membro. A sinergia em movimento. E ela vai além, conectando com a metodologia dela que mistura neurobusiness com física quântica. Ela toca nesse ponto. O Hill, lá atrás, falava que os pensamentos se propagavam pelo éter, que um mastermind podia acessar uma inteligência infinita. Só meio esotérico hoje, né? Um pouco, sim. Mas a autora menciona que existem alguns paralelos, algumas ressonâncias com conceitos da física moderna. Ideias como o campo de ponto zero, um mar de energia e informação que permeia tudo, ou o emaranhamento quântico, aquela conexão instantânea entre partículas. E qual a conexão disso com o mastermind? Ela levanta a hipótese, mas como uma reflexão fascinante, de que talvez a química mental, a sintonia profunda de um mastermind, pudesse ser, quem sabe, uma forma de emaranhamento acontecendo em nível macroscópico, entre consciências. Uau! É uma ideia bem expansiva. Mas ela mesma foca na conexão mais concreta e estudada, que é a neurobiológica que a gente já conversou. A parte quântica é mais uma ponte especulativa, mas interessante entre intuição antiga e a fronteira da ciência. Entendi. É uma ponte intrigante, sem dúvida. Então, juntando tudo isso, o que fica? Qual a mensagem principal? Como a gente pode resgatar essa ideia tão poderosa da mente mestra, mas de um jeito autêntico? Olha, o ponto central, para mim, é que o Hill nos deu um mapa valioso para a genialidade coletiva, para a inovação que vem da colaboração profunda. Mas, de alguma forma, a gente trocou esse mapa por um manual de guerra que, além de obsoleto, é neurobiologicamente ineficiente e até prejudicial. Ou seja, o caminho para o sucesso de verdade, aquele sustentável, não é tentar aniquilar a concorrência a qualquer custo. Parece que não. Parece ser mais sobre construir alianças estratégicas, inteligentes, baseadas em confiança mútua, em harmonia de valores e num propósito que seja maior que o interesse individual de cada um. Ver o mercado mais como um ecossistema onde a gente pode colaborar do que só um campo de batalha. E a autora não fica só na teoria, né? Ela sugere uns passos práticos que qualquer profissional pode começar a dar. Sim, ela deixa um pequeno guia. Identificar potenciais aliados. Podem ser colegas, parceiros, mentores. Às vezes, até concorrentes, desde que tenham valores e uma visão de mundo alinhados com os seus. Procurar afinidade antes de pensar em negócio? Exato. Segundo, buscar essa harmonia ativamente.
Construir o relacionamento antes de pensar na transação. Investir tempo em conhecer a pessoa, criar confiança. Paciência e consistência. Terceiro, definir um propósito comum claro. Algo que una o grupo, que seja maior do que os objetivos individuais. O que vocês querem criar juntos no mundo. E o quarto? Criar intencionalmente um espaço de total segurança psicológica. Aquele ambiente onde todo mundo pode ser autêntico, discordar respeitosamente, errar sem medo. A base de tudo. São passos que parecem simples, mas exigem uma mudança de mentalidade profunda, né? Deixar a competição predatória de lado e abraçar a colaboração genuína. Exatamente. A mensagem final do artigo é bem potente. O futuro talvez não pertença aos lobos solitários, mas sim às alcateias inteligentes e harmoniosas. A mente mestra não é algo que se compra numa prateleira, é algo que se constrói, com intenção, com respeito, com tempo. E fica uma reflexão final, né? Se a gente sabe que a colaboração harmoniosa tem esse impacto neurobiológico tão positivo, tão poderoso, como a gente poderia redesenhar de propósito os nossos ambientes? Não só no trabalho, mas nas nossas comunidades, nas nossas interações diárias. Como seria se a gente buscasse cultivar ativamente mais mentes mestras ao nosso redor? Que tipo de transformações isso poderia gerar se a gente levasse a sério, de verdade, o poder da harmonia? É um pensamento forte para a gente continuar mastigando depois daqui. Excelente ponto. Agradecemos muito a Merinês Pereira pelo artigo que deu origem a essa conversa tão rica sobre a mente mestra de Napoleão Hill e essas conexões surpreendentes com a ciência de hoje.